Lucas Narrações apresenta Canção de Natal. Terceira estrofe, o segundo dos três espíritos. Despertando no meio de um ronco arrebatador e sentando-se na cama para conseguir organizar seus pensamentos, Scrooge não esperou o sino bater mais uma hora. Sentia que tinha restabelecido a consciência a tempo de discutir e conversar com o segundo mensageiro enviado a ele por Jacob Marley, sem ter sobressaltos. Mas, experimentando um desconforto quando começou a se perguntar por qual das cortinas esse novo fantasma iria aparecer, abriu-as com as próprias mãos e deitou-se de novo, olhando com atenção para todos os lados de sua cama. Estando alerta, pretendia responder ao espírito no momento da aparição deste, não desejando ser tomado de surpresa, tampouco ficar nervoso. Pessoas de senso comum que se gabam de seus conhecimentos e sendo usualmente medíocres, expressam sua vasta gama de opiniões, achando que sabem tudo, de um jogo de cartas a um homicídio culposo. Entre esses opostos extremos, sem dúvida, reside uma ampla gama de assuntos. Scrooge, sem se aventurar por campos tão vastos como este, estava pronto para enfrentar uma extensão de possibilidades estranhas, acreditando que nada, desde um bebê até um rinoceronte, seria capaz de surpreendê-lo. Agora, crendo estar preparado para quase tudo, ele não estava, na verdade, preparado para nada. E, consequentemente, quando o sino tocou e nenhuma imagem espectral apareceu, ele começou a tremer incontrolavelmente. 5 minutos, 10 minutos, 1/4 de hora, mas nada apareceu. Durante todo esse tempo, ele ficou em sua cama e aos poucos percebeu uma luz fluida e rósea que tinha surgido quando o relógio proclamara a hora. E sendo apenas luz, foi mais alarmante que dúzias de fantasmas, pois ele se sentiu impotente para entender o que aquilo significava. Ficou apreensivo, acreditando que poderia se tratar de um caso de combustão espontânea muito rara e desconcertante. Por fim, ele começou a pensar: como nós teríamos feito? E é claro, pessoas que estão distantes dos acontecimentos tendem a pensar melhor. Ele, então, imaginou que a origem e o segredo dessa luz fantasmagórica podia estar no quarto contíguo, a partir do qual ela parecia brilhar. Com isso na cabeça, levantou-se com suavidade e se arrastou até a porta em seus chinelos. No momento em que ele pôs a mão na maçaneta, uma voz estranha chamou-o pelo nome e convidou-o a entrar. Ele obedeceu. Estava em sua própria sala, não havia nenhuma dúvida sobre isso. Mas esta havia sofrido uma surpreendente transformação. As paredes e o teto estavam verdes, cobertos por azevinho, visco e era, parecendo um bosque. As folhas refletiam a luz de uma imensa lareira acesa, como se fossem pequenos espelhos. Amontoados pelo chão, formando uma espécie de trono, havia perus, gansos, carne de caça, galinhas, carne de porco, presunto, grinaldas de salsichas, empadas de carne moída, tortas de ameixa, ameixas, barris de ostras, castanhas quentes, maçãs vermelhas, laranjas suculentas, peras doces, imensos bolos,
borbulhantes tigelas de ponche que exalavam deliciosos perfumes por toda a sala. E em cima do sofá havia um alegre gigante, agradável de ver, que segurava uma tocha incandescente na forma de um chifre, da qual veio uma luz que atingiu Scrooge quando este abriu a porta. "Entre!" exclamou o fantasma. "Entre, venha me conhecer!" Scrooge entrou timidamente e abaixou a cabeça diante desse novo espírito. Ele não era mais o mesmo intratável Scrooge. Embora os olhos do espírito fossem claros e gentis, Scrooge não gostava de olhar para eles. "Eu sou o espírito do Natal do presente", disse o espírito. "Olhe para mim." Scrooge reverentemente o fez. Percebeu que o espírito vestia uma simples túnica verde com pelo branco nas beiradas. A roupa era tão larga que deixava seu peito totalmente exposto, como se o fantasma menosprezasse qualquer tipo de proteção. Estava descalço, conforme se via debaixo das dobras do vestuário. E sobre a cabeça, ele usava uma coroa de azevinho, sobre a qual havia um pouco de gelo brilhando aqui e ali. O cabelo cacheado, castanho escuro, era longo e solto, livre como o rosto jovial. O olhar cintilante, a mão aberta, a voz acalorada, o comportamento natural e sua expressão revelavam uma alegria contagiante. No cinto havia uma bainha antiga, comida pela ferrugem, sem nenhuma espada. "Você já viu alguém como eu?" perguntou o espírito. "Nunca", Scrooge respondeu. "Você nunca passeou com os jovens membros da minha família?" "Já que sou muito jovem, me pareço com meus irmãos mais velhos, nascido nestes últimos anos", prosseguiu o fantasma. "Eu acho que não", declarou Scrooge. "Lamento, mas não o fiz. Você tem muitos irmãos?" "Mais de 1.800, respondeu o fantasma. "Uma enorme família para se manter", murmurou Scrooge. O espírito do Natal do presente levantou-se. "Espírito", Scrooge murmurou submisso, "irei aonde você quiser me levar. Ontem à noite fui levado a contragosto por outro fantasma, mas aprendi uma lição, que está surtindo efeito agora. Hoje, se você tem algo a me ensinar, permita que me beneficie com isso." "Então, toque em meu manto", pediu o espírito. Scrooge fez como lhe foi pedido e segurou-o fortemente. O azevinho, o avisco, as frutas vermelhas, a era, os perus, os gansos, a caça, as galinhas, a carne de porco, o presunto, as salsichas, as ostras, as tortas, os bolos, as frutas e o ponche desapareceram instantaneamente, assim como a sala, o fogo e a noite. Eles se viram na rua no dia de Natal, onde, em virtude do frio rigoroso, as pessoas produziam um tipo de música grosseira, mas leve e nada desagradável, proveniente da raspagem da neve da calçada em frente às suas residências e do topo das suas casas. Isso deliciava os meninos que adoravam vê-la cair na rua como uma pequena avalanche. As fachadas das casas pareciam mais escuras em contraste com a cor branca da lâmina de neve sobre os telhados e da camada que caíra sobre o solo, e que havia sido lavrada em sulcos profundos pelas pesadas rodas de carros. Esses sulcos se cruzavam e recruzavam uns com os outros, centenas de vezes nas grandes ruas ramificadas, delineando intricados canais,
difíceis de traçar, de lama amarelada pela sujeira e de água enregelada. O céu estava plúmbeo e as ruas estranguladas pela esquálida névoa, metade congelada, metade coberta de água proveniente do derretimento da neve. A neblina descia com suas partículas densas, como se todas as chaminés na Grã-Bretanha tivessem, por um consenso, pegado fogo e, em chamas, lançassem fumaça para fora de seus corações. Não havia nada de alegre no clima ou na cidade. Mas ainda assim, reinava um ar de animação maior que aquele que o mais claro dia de verão e o mais brilhante sol de férias poderiam oferecer. As pessoas que limpavam o telhado de suas casas estavam felizes e exultantes, chamando umas às outras, debruçadas nos peitoris das janelas e nas calhas, e lançando bolas de neve umas nas outras, o que provocava o riso de todo o coração se acertassem, e até mesmo se não acertassem seus respectivos alvos. As avícolas permaneciam meio abertas, e os vendedores de frutas estavam radiantes. Nas quitandas havia grandes cestas repletas de castanhas até a borda, que ameaçavam rolar pelas ruas de tão abundantes. Havia peras e maçãs empilhadas em altas pirâmides, cachos de uvas colocados bem à vistas pelos comerciantes. Davam água na boca de quem por ali passava. Havia montes de nozes que recordavam pela sua fragrância. Um passeio por um antigo bosque profundo e aprazível, onde ao caminhar se afundava até ao tornozelo nas folhas secas. Havia ainda maçãs assadas no Norfolk, cujo tom amarronzado contrastava com o amarelo das laranjas e limões, rogando para serem levados para casa em sacos de papel e comidos depois do jantar pela grande massa de pessoas que passavam na frente das lojas. Até o peixe com brilho dourado e prateado em seu aquário estabelecido entre as frutas, rodando e rodando em seu pequeno mundo, parecia saber que havia alguma coisa excitante acontecendo. As mercearias. As mercearias. Embora quase fechadas, talvez com apenas uma ou duas persianas ainda abertas, permitiam, através destas lacunas, que se vislumbrasse não só a caixa registradora que fazia um som alegre ao abrir e fechar, mas também o ruído da balança, cujo rolo marcador de peso era empurrado para um lado e para o outro. Também se podia sentir a mistura dos aromas de chá e café, tão agradável ao olfato, ou mesmo das passas, que eram tão abundantes, e o odor das amêndoas brancas, dos paus de canela longos e retos e das outras especiarias tão deliciosas. Viam-se ainda frutas cristalizadas, todas sarapintadas de açúcar, que faziam o espectador mais frio salivar e sentir desejo de comê-las. A alegria não vinha só de tudo o que era gostoso e bonito para comer e vestir no Natal, que lá estava exposto, mas dos clientes apressados e desejosos das promessas e esperanças da festa. Eles se esbarravam uns contra os outros na porta, amassando seus cestos de vime e esquecendo suas compras no balcão, voltando correndo para buscá-las, cometendo centenas de erros, tudo sempre no melhor humor possível. Também o dono da mercearia e seus empregados inspiravam honestidade e gentileza como nunca se vira. Todos eles portavam aventais sem nenhuma mácula, os quais combinavam com a condição de pureza de seus corações. O chamado do campanário trouxe todas as pessoas para a igreja. Elas viam de longe,
aglomerando-se pelas ruas com rostos alegres e em suas melhores roupas. Ao mesmo tempo, viam-se nas ruas laterais e nas ruelas tortas e obscuras inúmeras pessoas transportando seus jantares às padarias para serem amassados. A visão desses pobres celebrantes interessou muito ao espírito, que estava com Scrooge ao seu lado em frente à porta de uma padaria e ia tirando o pano que cobria as travessas que passavam, polvilhando o incenso de sua tocha sobre as ceias. E foi com essa espécie rara de tocha que o espírito, por uma ou duas vezes, quando os transeuntes passavam com raiva e brigando, derramou algumas gotas sobre eles. O bom humor das pessoas se restabelecia instantaneamente e elas admitiam que era uma vergonha brigar no dia de Natal. A tempo, os sinos cessaram de tocar e os padeiros fecharam suas lojas. No entanto, restou ainda uma sombra simpática de toda aquela azáfama, na fumaça que saía das chaminés das padarias, como se as pedras da parede acima fossem cozinhar também. A tempo, os sinos cessaram de tocar e os padeiros fecharam suas lojas. No entanto, restou ainda uma sombra simpática de toda aquela azáfama, na fumaça que saía das chaminés das padarias, como se as pedras da parede acima fossem cozinhar também. Existe um sabor peculiar naquilo com que você rega as ceias com sua tocha? Perguntou Scrooge. Existe. O sabor do Natal, respondeu-lhe o espírito. Será que o sabor do Natal se aplica a qualquer tipo de jantar neste dia? Tornou Scrooge. A qualquer um, desde que seja servido gentilmente, especialmente para os mais pobres. Por que para os mais pobres? Quis saber Scrooge. Porque os pobres precisam mais. Espírito, declarou Scrooge, após um momento de reflexão. Eu gostaria de saber de vocês onde no mundo há seres que desejam de coração dar a estas pessoas as oportunidades de se divertirem. Eu desejo, disse o espírito. Você os privaria de se divertir no seu descanso, muitas vezes no único dia em que podem fazê-lo juntos? Indagou Scrooge. Eu o faria, exclamou o espírito. Você precisa fechar esses locais no 7º dia, o que dá no mesmo, declarou Scrooge. Eu procuro, disse o espírito. Perdoe-me se estou errado. Você não faz isso apenas em seu nome, mas também no da sua família, declarou Scrooge. Existem algumas pessoas nessa terra onde vocês habitam, retrucou o espírito, que dizem nos conhecer e realizam suas ações, movidas por paixão, orgulho, maus atos, ódio, inveja, intolerância e egoísmo, em nosso nome. Essas pessoas, no entanto, nos são totalmente estranhas, assim como para nossos amigos e parentes. É como se jamais tivessem vivido ou existido. Segundo cremos, lembre-se disso e cobre seus atos deles, e não de nós. Scrooge prometeu que iria fazê-lo, e ambos prosseguiram invisíveis como antes, para a periferia da cidade. Scrooge observava a notável habilidade do espírito, que, não obstante seu tamanho gigantesco, podia acomodar-se em qualquer lugar com facilidade. Ficar sob um teto muito baixo ou em um salão grandioso, pois seus movimentos eram muito ágeis. Talvez fosse por prazer que o bom espírito mostrasse seu poder a Scrooge, que mantinha a mão no manto do espectro. Ou então, foi graças à própria natureza generosa
calorosa, simpática para com todos os homens pobres que o espírito levou Scrooge direto para a casa do seu empregado. O fantasma sorriu na soleira da porta de Bob Cratchit e parou para abençoar a habitação com o borrifar de sua tocha. A Bob Cratchit, que recebia apenas 15 centavos por semana. Ainda assim, o espírito do Natal do presente abençoava sua pobre casa de 4 cômodos. Em seguida, viram a senhora Cratchit, esposa de Cratchit, trajando um vestido simples, já gasto pelo tempo de uso, mas adornado com fitas, que eram baratas e davam um efeito deliciosamente alegre à vestimenta por apenas 6 centavos. Ela estava estendendo a toalha, auxiliada por Belinda Cratchit, sua segunda filha, que também estava adornada com fitas, enquanto o jovem mestre Cuca, Peter Cratchit, mergulhava o garfo na panela de batatas, segurando os cantos do colarinho da enorme camisa, que era de seu pai Bob, conferida ao filho e herdeiro em honra ao dia. Peter estava em êxtase por encontrar-se tão galantemente vestido, e queria mostrar sua roupa para todo mundo, nos parques e jardins. E então, os 2 pequenos Cratchit, menino e menina, entraram exultantes, gritando que haviam passado pela padaria e tinham sentido o cheiro do ganso que sabiam ser o deles. Deleitando-se, pensando no tempero de sálvia e cebola, estes jovens Cratchit dançavam sobre a mesa, exaltando o mestre Cuca, Peter Cratchit, até o céu. Ele, humilde, com o colarinho que quase o estava estrangulando, soprava o fogo até que a água borbulhasse e levasse as batatas para cima, fazendo-as bater ruidosamente contra a tampa da panela e pedir para serem liberadas e descascadas. Que está tramando o seu delicado pai com seu irmão, o pequeno Tim? Perguntou a senhora Cratchit. E onde está Marta, que já se atrasou em meia hora, relativamente à hora que chegou no último dia de Natal? Veja Marta, mamãe, apontou uma menina, aparecendo no momento em que ela disse isso. Veja Marta, mamãe, gritaram os 2 jovens Cratchit. Urrá, Marta, você nem imagina o delicioso ganso assado que comeremos. Graças a Deus você está bem, minha querida, mas como está atrasada, disse a senhora Cratchit, beijando-a uma dúzia de vezes, tirando o chale e o gorro da filha com grande zelo. Tínhamos que terminar um trabalho até a noite passada, respondeu a menina, e limpar tudo esta manhã, mamãe. Pois bem, não interessa mais o fato de que você se atrasou, contemporizou a senhora Cratchit. Sente-se em frente ao fogo da lareira, minha querida, e se aqueça. Deus a abençoe. Não, não, lá vem o papai, gritaram os 2 pequenos Cratchit, que estavam em toda a parte ao mesmo tempo. Esconda-se, Marta, esconda-se. Marta se escondeu, e Bob entrou com os 3 metros de franja do seu cachecol pendendo diante de si e suas roupas surradas, mas escovadas para parecerem da alta moda, com o pequeno Tim sobre os ombros. Pobre Tim, que portava muletas e que tinha suas pernas sustentadas por uma armação de ferro. Onde está nossa Marta? Bob Cratchit perguntou, olhando em volta. Ela não pôde vir, disse a senhora Cratchit. Não pôde vir, repetiu Bob desanimado e cansado. Ele havia conduzido Tim sobre os ombros, e ambos vieram galopando durante todo o percurso da igreja até sua casa. Nem sendo dia de Natal. Marta, não gostando de vê-lo decepcionado nem de brincadeira, saiu de trás da porta do armário e correu para os braços do pai, enquanto os 2 jovens Cratchit atropelavam o pequeno Tim,
levando-o para ver as sobremesas unindo numa panela de cobre. "E como o pequeno Tim se comportou?" perguntou a Sra. Cratchit depois de ter zombado de Bob por ser tão ingênuo e ter acreditado em sua brincadeira, e após ele ter abraçado sua filha de todo o coração. "Ele se comportou muito bem", disse Bob. "Mas de alguma forma, por ficar tanto tempo sozinho, fica pensando as coisas mais estranhas. Ele me disse, voltando para casa, que esperava ter sido uma fonte de inspiração para as pessoas que o viram na igreja. Falou-me que por ele ser aleijado, essas pessoas poderiam se lembrar de Jesus, que fez mendigos mancos andar e cegos ver." A voz de Bob tremia ao dizer isso, e tremeu mais ainda quando ele disse que o pequeno Tim estava crescendo forte e saudável. O ruído da muleta sobre o chão foi então ouvido, e o pequeno Tim voltou antes que outra palavra fosse proferida, escoltado por seu irmão e sua irmã, que colocaram o banquinho do garoto em frente ao fogo da lareira. Enquanto isso, Bob, virando os punhos de sua camisa, como se eles pudessem ficar ainda mais surrados do que já estavam, preparou uma bebida quente, misturando em uma jarra gin e limões e agitando-a e colocou-a sobre o fogão para ferver. O mestre Cuca, Peter e os 2 onipresentes jovens Cratchit correram para buscar o ganso na padaria, com o qual logo retornaram em grande procissão. Todo esse tumulto tornava o ganso a mais rara das aves, um fenômeno de penas que fazia do cisne negro uma coisa banal para os membros daquela família. A Sra. Cratchit esquentava o molho, preparado de vigor. A senhorita Belinda adoçava o purê de maçãs. Marta punha os pratos sobre a mesa. Bob colocou o pequeno Tim ao seu lado, em um canto minúsculo em cima da mesa, e os 2 jovens Cratchit arrumaram as cadeiras para todos, não esquecendo de si mesmos, montando guarda em seus postos, colocando suas colheres na boca, impedindo-se assim de gritar, pedindo pelo ganso antes de ser sua vez de serem servidos. No final, as iguarias foram postas sobre a mesa, e uma prece foi feita. Ela foi sucedida por uma breve pausa, com a Sra. Cratchit olhando lentamente ao longo de toda a faca de trinchar, preparada para imergi-la no peito da ave, quando ela o fez. O esperado recheio surgiu, um murmúrio entusiasmado foi emitido por todos que rodeavam a imponente mesa, e até mesmo o pequeno Tim, animado pelos 2 jovens Cratchit, batia na mesa com o punho de sua faca, enunciando um débil urra. "Nunca se comeu um ganso tão bom", elogiou Bob. Sua maciez e sabor, tamanho e baixo preço foram os temas da admiração universal. O purê de batatas e o de maçãs foram suficientes para toda a família, como avaliara a Sra. Cratchit com grande satisfação, vendo que sobraram apenas os ossos sobre os pratos e observando que nem tudo tinha sido consumido. Todos já estavam satisfeitos, em particular os mais jovens Cratchit, que tinham se lambuzado de molho de sálvia e cebola. Mas agora que os pratos estavam sendo retirados pela senhorita Belinda, a Sra. Cratchit deixou a sala sozinha, nervosa demais para suportar as testemunhas que pudessem vê-la desenformar o bolo de Natal e trazê-lo para a mesa. Suponhamos que não houvesse o suficiente. Suponhamos que pudesse quebrar quando tirado da forma. Suponhamos que alguém tivesse conseguido entrar na casa vindo ao longo da parede dos fundos do quintal e roubado a sobremesa enquanto os familiares estavam alegres, consumindo o ganso. Suposições que fizeram os 2 jovens Cratchit ficar pálidos. Todos os tipos de horrores eram imaginados. Céus!
uma grande quantidade de vapor. O pudim estava fora da panela de cobre e exalava um aroma delicioso. Um cheiro de restaurante ou de doceria atravessava a casa toda. Essa era a sobremesa. Em meio minuto, a senhora Cratchit entrou, corada, mas sorrindo com orgulho, com o pudim flambado, que parecia uma bala de canhão de tão firme e consistente, adornado para o Natal com um ramo de azevinho enfiado na face superior. Ah, que sobremesa maravilhosa! Bob Cratchit disse que ele considerava esse pudim o maior êxito alcançado pela senhora Cratchit desde seu casamento. A senhora Cratchit respondeu que agora podia tirar o peso de cima de suas costas, pois confessou que tivera dúvidas sobre a quantidade de farinha que havia colocado. Todo mundo teve algo a comentar sobre a textura do pudim, mas ninguém disse, nem pensou, que a sobremesa tinha sido pequena demais para uma família tão numerosa. Teria sido uma heresia fazê-lo. Qualquer Cratchit teria se ruborizado com qualquer menção a tal coisa. Até que enfim o jantar terminou. A toalha foi batida, o chão varrido e mais lenha foi colocada na lareira. A bebida quente foi provada e a mistura considerada perfeita. Maçãs e laranjas foram colocadas sobre a mesa e uma pá cheia de castanhas na lareira. Então todos os Cratchit sentaram-se em volta do fogo. Bob Cratchit juntou tudo o que a família tinha de cristal, 2 copos e uma taça. Mas o licor quente teria outro sabor se fosse bebido em taças douradas. Bob serviu com expressão de júbilo, enquanto as castanhas no fogo explodiam e rachavam ruidosamente. Bob, por fim, fez seu brinde. Um Feliz Natal para todos nós, meus queridos. Deus nos abençoe. E toda a família lhe fez eco, repetindo suas palavras. Que Deus abençoe a cada um, disse o pequeno Tim, o último de todos. Ele estava sentado muito próximo do pai em seu pequeno banquinho. Bob mantinha entre as mãos a débil mãozinha de seu filho, demonstrando seu imenso amor por este e desejando mantê-lo do seu lado para sempre, pois temia que ele pudesse lhe ser tirado. Espírito, declarou Scrooge, com um interesse que ele nunca tinha sentido antes. Diga-me se o pequeno Tim viverá. Vejo um lugar vazio, respondeu o espírito, no canto da pobre lareira e uma muleta sem dono, cuidadosamente preservada. Se estas sombras permanecerem inalteradas no futuro, a criança vai morrer. Oh, não! Declarou Scrooge. Não, gentil espírito! Diga-me que ele será poupado. Se essas sombras permanecerem inalteradas até o futuro, nenhum outro da minha raça irá encontrá-lo aqui, respondeu o espírito. Qual o problema? Se seu destino é morrer logo, ele que o faça, pois assim diminuirá o excedente populacional. Scrooge tombou a cabeça ao ouvir suas próprias palavras citadas pelo espírito, e foi tomado de tristeza e arrependimento. Homem, disse o fantasma, é que você tem um coração de homem e não de pedra. Abstenha-se de ser maldoso e de tentar estabelecer o que é excedente populacional e onde ele está. É você quem vai decidir que pessoas devem viver e quais devem morrer? Pode ser que, aos olhos de Deus, você seja mais inútil e menos apto para viver do que milhões de criaturas semelhantes ao filho deste pobre homem. É como ouvir um inseto pousado numa tenra folha declamando sobre o excesso de irmãos famintos que vivem na terra. Scrooge curvou-se perante as duras palavras que ouviu do espírito, tremendo da cabeça aos pés, abaixando os olhos,
só para levantá-los ao ouvir seu próprio nome. Senhor Scrooge, Bob disse, proponho um brinde ao Senhor Scrooge, o patrono desta festa. Como, patrono desta festa? Exclamou a senhora Cratchit, ruborizada. Eu gostaria que ele estivesse aqui para ouvir o que eu penso. Certamente ele engasgaria com tudo o que tenho a dizer. Minha querida, disse Bob, olhe as crianças. Hoje é dia de Natal. Sim, é dia de Natal, tenho certeza, disse ela. E um brinde à saúde desse odioso, mesquinho, duro e cruel Sr. Scrooge não cai bem. Ora, você sabe que ele é tudo isso, Robert. Ninguém sabe disso melhor do que você, pobre homem. Minha querida, Bob respondeu suavemente. É dia de Natal. Bom, então vou beber a saúde daquele homem, pois assim você me pede, para seu bem e o bem da festa. A senhora Cratchit concordou. Desejo que ele tenha uma longa vida, um feliz Natal e um feliz Ano Novo, e que ele seja muito alegre e feliz. Assim espero. Ela acrescentou sarcasticamente. As crianças se uniram ao brinde, e esse foi o único momento em que os familiares não se sentiram plenamente felizes. O pequeno Tim foi o último a sorver a bebida. No entanto, ele não deu a mínima para aquela questão. Scrooge era o ogro da família. A simples menção de seu nome lançou uma sombra escura sobre a festa, que demorou ainda uns 5 minutos para terminar. Contudo, passado esse mal-estar, os Cratchit ficaram 10 vezes mais alegres, para alívio de Scrooge, o maligno. Bob Cratchit disse-lhes então que provavelmente conseguiria para seu mestre Cuca Peter um trabalho no qual este traria 5 a 6 centavos semanais de acréscimo ao orçamento familiar. Os dois jovens Cratchit riram ante da ideia de Peter se tornar um homem de negócios. Peter olhou pensativamente para a lareira, esforçando-se por manter a cabeça acima de seu imenso colarinho. Parecia que estava tentando imaginar em que ele investiria quando tivesse acesso a essa renda desconcertantemente grande. Marta, que era uma pobre aprendiz de modista, contou que tipo de trabalho tinha de fazer, quantas horas trabalhava e como ele estava feliz por dormir um pouco mais na manhã seguinte, já que seria feriado. Ela também contou que tinha visto uma condessa e um lorde alguns dias antes, e que o homem era tão alto quanto Peter, o que o fez levantar ainda mais seus colarinhos, a ponto de não se saber se, dentro deles, havia ou não uma cabeça. Durante todo esse tempo, a pá com as castanhas e os copos com a bebida quente rodavam passando pelas mãos de todos. E de tempos em tempos, Tim, com sua vozinha melancólica, entoava lindamente uma canção que falava de um pequeno viajante perdido na neve. Não havia nada de excepcional naquela família. Eles não eram especialmente bonitos, não estavam bem vestidos. Seus sapatos estavam longe de ser à prova de água e suas vestimentas eram simples. Não eram notadamente ricos, e Peter poderia ter conhecido, como provavelmente o fez, o interior de uma casa de penhores. No entanto, eram felizes, gratos, satisfeitos uns com os outros e contentes com o que tinham. Quando o sol começou a se pôr e a lua ia aos poucos embora, eles pareciam ainda mais felizes diante da luminosidade da brilhante tocha carregada pelo espírito. Scrooge manteve seu olhar sobre eles, especialmente sobre o pobre Tim, até o fim. Quando a noite chegou, começou a nevar mais forte. Conforme Scrooge e o espírito andavam pelas ruas, a visão do brilho do fogo
que vinha das cozinhas e das salas das casas era espetacular. Em certo lugar, o tremular da labareda na lareira mostrava os preparativos para um jantar acolhedor, com pratos aquecidos no fogo, cortinas vermelhas prontas para serem fechadas e impedirem a entrada do frio e da escuridão. Em outro lugar, todas as meninas da casa estavam saindo na neve para serem as primeiras a saudar suas irmãs e irmãos casados, primos, tios e tias. Em outra casa, viam-se as sombras dos hóspedes projetadas na veneziana da janela. E mais adiante, um belo grupo de meninas com capuzes e botas de pele, tagarelando todas de uma vez, animadas indo visitar o vizinho. Um homem infeliz e solitário que as viu entrar, bruxas com sua alegria contagiante, bruxas astuciosas. Mas pensou ele, se você tivesse avaliado pelo número de pessoas nas ruas a caminho de encontros amigáveis, poderia ter deduzido que ninguém estaria em casa para dar-lhe as boas-vindas quando lá chegasse. No entanto, em todas as casas esperava-se companhia e acumulava-se lenha nas lareiras para o aconchego de eventuais visitantes. Exultante, o espírito abençoava a todos eles, mostrando o tamanho de sua bondade. Da enorme palma de sua mão jorrava uma alegria contagiante e inofensiva atingido a tudo que estivesse ao seu alcance. O próprio acendedor de lampiões, que corria sobre o escuro acendendo as luzes da rua, estava vestido distintamente, mostrando que ia passar a noite em alguma festa. Riu bem alto assim que o espectro passou, embora nem suspeitasse ter recebido uma prece do próprio espírito do Natal. E então, sem uma única palavra de alerta do espírito, este e Scrooge foram transportados a uma estepe gelada e deserta, onde monstruosas pedras haviam sido lançadas grosseiramente e o lugar era um cemitério de gigantes. Ouvia-se o ruído da água correndo e tentando invadir toda a área, sendo porém impedida de fazê-lo em razão da presença do gelo, do musgo e do lodo que a continham e prendiam. O sol descia no poente, deixando uma linha vermelha que brilhava naquele lugar desolado como um olhar mal-humorado, e foi sumindo como se franzindo as sobrancelhas mais e mais, diminuindo sempre, até se perder na noite escura da espessa obscuridade. Que lugar é este? Scrooge quis saber. Um local onde vivem mineiros, que trabalham nas entranhas da terra, replicou o espírito. Mas eles me conhecem, observe. Uma luz brilhou vindo da janela de uma cabana, e rapidamente Scrooge e o fantasma se dirigiram para lá. Passando pela parede de barro e pedra, eles encontraram um grupo alegre que estava ao redor de uma lareira. Um homem e sua esposa, ambos muito velhos, com seus filhos e netos, todos vestidos com suas melhores roupas, o velho homem, com uma voz frágil, cujo tom raramente subia acima do assobio do vento vociferante que batia naquela área estéril, cantava músicas de Natal do tempo em que ainda era criança. De vez em quando, todos aderiam, em coro, elevando suas vozes, o que tornava o velho muito alegre e comovido. E tão certo quanto isso, quando eles paravam, o seu vigor desaparecia novamente. O espírito não se demorou por ali, fazendo o Scrooge segurar seu manto e passando-o acima do nível da charneca. Apressou-se para outro local. Para o mar. Sim, para o mar. Scrooge, aterrorizado, olhou para trás, vendo o último pedaço de pedras. O espírito e ele ouviram ruídos ensurdecedores de águas batendo com violência nas pedras.
ungindo e entrando em cavernas, onde se perdiam e onde ferozmente tentavam escavar a terra. Construído sobre um recife submerso, a aproximadamente 1 légua da costa, com éguas que batiam com força sobre as pedras, erguia-se um farol solitário. Uma grande quantidade de algas agarrava-se à sua base, e aves marinhas, que pareciam ter nascido do vento, subiam e desciam sobre o recife, assim como as ondas, que faziam muita espuma. Mas mesmo aqui, os 2 homens que ali viviam haviam acendido uma fogueira que vertia raios de luz sobre esse mar terrível, através dos buracos na espessa parede de pedra. Cumprimentando-se com uma das mãos sobre a mesa áspera, eles desejavam-se mutuamente Feliz Natal, tendo na outra uma caneca de grogue. O mais velho, com o rosto todo sulcado e marcado de cicatrizes pelas duras condições do tempo, como a carcaça de um velho navio, tocava uma canção animada com a própria tempestade. O mais velho, com o rosto todo sulcado e marcado de cicatrizes pelas duras condições do tempo, como a carcaça de um velho navio, tocava uma canção animada como a própria tempestade. Mais uma vez, o espírito apressou-se acima do mar negro e revolto, indo para muito adiante de qualquer praia, até que ele e Scrooge avistaram um navio iluminado. Ambos ficaram ao lado do timoneiro no leme, vendo os oficiais à espreita, na proa, figuras fantasmagóricas e sombrias, todas cantarolando melodias de Natal ou pensando nele, cada qual comentando com seu velho companheiro sobre alguma festa de que haviam participado em sua pátria, para onde se projetavam com suas lembranças e esperanças. E todos os homens a bordo, sonolentos ou acordados, bons ou ruins, trocavam palavras carinhosas naquele dia diferente de qualquer outro no ano, partilhando suas memórias, lembrando-se dos entes queridos que estavam distantes, sentindo o prazer que essas lembranças lhes traziam. Scrooge escutava os gemidos do vento, pensando em como era solene o fato de ele e o fantasma poderem seguir em frente através da solitária escuridão desconhecida, pairando sobre o abismo, cujos segredos eram tão profundos como a morte. Foi então que, com grande surpresa, ele ouviu uma calorosa risada, e foi com uma surpresa ainda maior que Scrooge pôde reconhecê-la como sendo a de seu próprio sobrinho. Nesse momento, ele se encontrava em uma sala seca, aconchegante, resplandecente até, com o espírito de pé, sorrindo ao seu lado e olhando o rapaz com amabilidade. Ahá! Ria o sobrinho de Scrooge. Ahá, ha, 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 ha! Se você, por qualquer hipótese, conhece um homem que tenha uma risada mais abençoada do que a de sobrinho de Scrooge, tudo o que posso lhe dizer é que eu gostaria de conhecê-lo também. Apresente-o a mim, quero ser seu amigo, pois isso certamente irá reequilibrar todas as irregularidades da vida, tornando-a mais justa. Não há nada no mundo mais irresistivelmente contagioso do que a risada e o bom humor, e ambos se contrapõem a toda doença e tristeza que possam infestar o mundo. Enquanto o sobrinho de Scrooge ria dessa maneira extravagante e meneava a cabeça, sua esposa ria com ele de todo o coração, e seus amigos, contagiados por tão sincera alegria, riam vigorosamente também. Ah, ha, 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 ha! Ele disse que o Natal era uma tolice. Juro pela minha vida! Bradou o sobrinho de Scrooge. Ele acredita mesmo nisso. Mas ele não tem vergonha de falar assim, Fred? Perguntou a sobrinha de Scrooge, indignada.
Que Deus abençoe as mulheres, pois elas nunca dizem nada pela metade, porque são pessoas muito francas. Ela era muito bonita, extremamente formosa. Tinha covinhas nas faces, um olhar esperto, surpreso, resplandecente, como você nunca viu igual. Uma boca perfeita, que parecia ter sido feita para ser beijada, como devia ser sem dúvida. Um nariz muito gracioso, pontilhado de sardas, que se fundiam em uma só pinta quando ela ria. Você poderia dizer que ela era provocante, mas era, você sabe, graciosa também. Oh, perfeitamente graciosa. Ele é um velho patético, declarou o sobrinho de Scrooge. Essa é a verdade, além de ser nada gentil. Contudo, suas ofensas trazem suas próprias penas, e não tenho nada a dizer contra ele. Estou certa de que ele é muito rico, Fred, insinuou a sobrinha de Scrooge. Ao menos, foi o que você sempre me disse. Quanto a isso, minha querida, respondeu o sobrinho de Scrooge, tenho a declarar que sua riqueza não é de nenhuma valia para ele. Ele não faz nada de bom, nem torna sua vida mais confortável por causa dela. Ele não tem a satisfação de pensar, que um dia ele poderá nos beneficiar com ela. Não tenho a menor paciência com ele, observou a sobrinha de Scrooge. E todas as outras senhoras que ali estavam exprimiram a mesma opinião. Ah, mas eu tenho, disse o sobrinho de Scrooge. Lamento por ele. Eu não consigo ficar zangado com ele, embora tenha tentado. Quem sofre com suas estranhidades? Ele mesmo. Se ele pôs na cabeça que não gosta de nós e não vem jantar conosco, qual a consequência? Ele não perde nada, a não ser uma ceia como outra qualquer. Pois eu acho que ele perde um ótimo jantar, interrompeu a sobrinha de Scrooge. Todos gostam do jantar e aguardam a sobremesa. Após a refeição, todos se acomodaram em volta do fogo da lareira. Bem, estou muito feliz que todos tenham gostado, declarou o sobrinho de Scrooge. Confesso que não tinha muita fé nestas jovens donas de casa. O que você tem a dizer sobre isso, Topper? Topper, que claramente estava de olho em uma das irmãs da sobrinha por afinidade de Scrooge, respondeu que era um mísero solteiro abandonado, não tendo o direito de expressar uma opinião sobre o assunto. À vista do que a irmã da sobrinha de Scrooge, uma mulher rechonchuda trajando um vestido de renda, enrubesceu. Termine seu pensamento, Fred, declarou a sobrinha de Scrooge, batendo palmas. Ele nunca termina o que começa a dizer. É tão ridículo. O sobrinho de Scrooge começou a rir, e era impossível não ser contagiado por seu bom humor e sua risada. Embora a irmã gordinha da sobrinha de Scrooge se esforçasse para não se deixar influenciar inalando vinagre aromático. Porém, todos os demais riram animadamente com o rapaz. Eu estava dizendo, continuou o sobrinho de Scrooge, que a consequência da antipatia do meu tio, não festejando o Natal conosco, é que ele perde alguns momentos agradáveis, que não lhe fariam nenhum mal. Tenho certeza de que nossa companhia é bem mais agradável do que as que ele pode encontrar, tanto no seu escritório bolorento e velho, quanto no seu apartamento empoeirado. Vou dar-lhe a mesma chance a cada ano, quer ele goste, quer não, pois sinto pena dele. Ele pode rejeitar as comemorações do Natal até que morra, mas eu o desafiarei indo lá ano após ano, de bom humor, dizendo: Tio Scrooge, como você está? Se com isso ele se inspirar a dar
ao seu pobre empregado 50 libras a mais, já acho que vai ter valido a pena. Aliás, creio que ele ficou um tanto abalado com minha visita ontem. Agora, sim, era a vez de todos rirem da possibilidade de Scrooge ser abalado por alguém ou alguma coisa. Todavia, sendo de boa índole, o rapaz não se importou com a gargalhada geral. Após o chá, como eram uma família que apreciava a música, cantaram com muita alegria. Posso garantir-lhes que Topper, sobretudo, tinha uma voz grave, conseguindo atingir os extremos da escala sem que as grandes veias em sua fronte inchassem ou que seu rosto ficasse vermelho por causa disso. A sobrinha de Scrooge tocava primorosamente a harpa e conhecia, entre outras, uma música que anteriormente fora cantada por aquela criança que tinha ido buscar Scrooge na escola. Quando essa melodia soou, todas as imagens que o espírito havia lhe mostrado vieram à mente de Scrooge, e ele se comoveu mais e mais. E pensar que ele poderia ter escutado isso muitas vezes na casa de seu sobrinho anos atrás e cultivado a delicadeza para com a vida, adubando a felicidade com suas próprias mãos, para não morrer como Jacob Marley, sem ter quem o acompanhasse ao cemitério. Contudo, os convivas não dedicaram toda a noite à música. Depois de um tempo, começaram a brincar, pois é bom ser criança de vez em quando. E para isso, nada melhor do que no Natal, cujo fundador também foi criança um dia. O primeiro jogo foi a cabra cega. Não dava para acreditar que Topper estivesse realmente sem nada a ver quando chegou sua vez de estar vendado. A minha opinião é que havia uma tramóia combinada entre ele e o sobrinho de Scrooge. Tramóia esta que o espírito do Natal do presente conhecia. A maneira como Topper correu atrás da moça roliça foi um escândalo para a credulidade da natureza humana. Ele derrubou a grade da lareira, virou as cadeiras, chocou-se contra o piano, asfixiou-se entre as cortinas, sendo que aonde a moça ia, ali ele também estava. Ele não ia atrás de mais ninguém. Se alguém se jogava em cima dele de propósito, como alguns chegaram a fazer, ele simulava um esforço para agarrá-lo, porém em seguida, magicamente mudava de direção para os lados onde estava a garota. Esta muitas vezes gritava que não era justo, e realmente não era, indo atrás do farfalhar do seu vestido de renda e seda e de sua palpitação. Topper finalmente a apanhou em um canto de onde não houve fuga. Sua conduta então foi execrável. Topper finalmente a apanhou em um canto de onde não houve fuga. Sua conduta então foi execrável, fingindo não saber que era ela. Disse que era necessário tocar-lhe a cabeça, o rosto, a mão e o pescoço, para certificar-se de sua identidade. Ele foi torpe e monstruoso. Não há dúvida de que ela opinou sobre isso, pois quando outra pessoa pegou a venda, os dois continuaram a discutir por detrás da cortina. A sobrinha de Scrooge não brincou de cabra cega, aconchegando-se em um canto, sentada numa cadeira confortável com um banquinho a seus pés, e o fantasma e Scrooge ficaram atrás dela. No entanto, ela entrou nas outras brincadeiras, falando de amor com todas as letras do alfabeto, atraindo com isso a admiração de todos no desafio seguinte. De igual modo, no jogo de como, quando e onde, ela foi muito bem, e para a alegria do sobrinho de Scrooge, ela venceu suas irmãs, que eram bem espertas também.
Ali havia por volta de 20 pessoas, jovens e idosas, e todas participaram dos jogos, assim como Scrooge, que, esquecendo totalmente de que sua voz não produzia qualquer som aos ouvidos deles, às vezes arriscava seu palpite com bastante força, mostrando-se afiadíssimo, não sendo o chato abobalhado que normalmente demonstrava ser. O espírito ficou muito contente por vê-lo nesse estado, observando-o com prazer, principalmente quando ele implorou, como um garoto, para ser autorizado a permanecer até que os hóspedes tivessem partido. Porém, o espírito avisou que deveriam continuar a viagem. Agora estão começando uma nova brincadeira, resmungou Scrooge. Só mais meia hora, só mais meia horinha. Foi um jogo chamado Sim e Não, no qual o sobrinho de Scrooge tinha que pensar em algo, e as pessoas restantes deveriam descobrir o que era por meio de perguntas, sendo que ele só podia responder com um sim ou um não. A partir da rajada de perguntas às quais ele foi exposto, percebeu-se que ele estava pensando em um animal vivo, bastante desagradável, brávio, que rosnava, resmungava às vezes. Em algumas ocasiões, conversava e vivia em Londres. Caminhava pelas ruas, não era exibido ao público como atração especial, não era comandado por ninguém, não morava em um zoológico e nunca havia sido vendido ou morto. Não era um cavalo, nem um burro, nem uma vaca, nem um touro, nem um tigre, nem um cachorro, nem um porco, nem um gato, nem um urso. A cada nova pergunta, o sobrinho de Scrooge explodia em risos, e até foi obrigado a se levantar do sofá. Finalmente, a moça rechonchuda gritou: Eu sei o que é! Eu sei o que é, Fred! Então diga, o que é? Incentivou Fred. Trata-se do seu tio Scrooge. De fato, era ele. Todos ficaram muito admirados com a alternativa certa, embora houvesse algumas objeções à resposta. Será que é um urso? Deveria ter sido sim. Na medida em que uma resposta negativa fora suficiente para ter desviado seus pensamentos de Scrooge. Ele nos deu muita alegria, opinou Fred, e seria a ingratidão não bebermos a sua saúde. Aqui está uma taça de vinho quente. Ao tio Scrooge! Ao tio Scrooge! Todos responderam em uníssono. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para o velho, em qualquer lugar onde ele esteja, desejou o sobrinho de Scrooge. Ele não pode nos ouvir, mas que ele receba nossos votos assim mesmo. Ao tio Scrooge. Tio Scrooge, a esta altura, tinha se tornado tão feliz e agradecido que teria gostado de responder a esse discurso. Porém, o espírito não lhe deu tempo. Toda a cena passou ao largo, e na última palavra de seu sobrinho, Scrooge e o espírito se encontravam novamente em viagem. Juntos, eles viram muitas coisas e foram muito longe. Visitaram inúmeras casas, e nelas via-se muita felicidade. O espírito se colocava ao lado de camas de doentes, e eles se animavam. Ao lado de viajantes em terras estrangeiras, e estes se sentiam em casa. Ao lado de homens angustiados, e eles se sentiam esperançosos. Ao lado de pobres, e eles se sentiam ricos. Em asilos, hospitais, prisões e em todo e qualquer refúgio miserável, onde os homens vaidosos, usando sua pequena e breve autoridade, nunca entrariam. O espírito deixou sua bênção, ensinando a Scrooge seus preceitos. Foi uma longa noite. Contudo, Scrooge tinha dúvidas se fora apenas uma noite, porque o feriado de Natal parecia ter sido condensado no espaço de tempo
que ele e o espírito haviam passado juntos. Outro fato estranho era que, enquanto Scrooge permanecia inalterado em sua forma exterior, o espírito ficava mais velho, claramente mais velho. Scrooge tinha observado essa mudança, mas não comentou sobre ela, até que, deixando uma festa de crianças na noite de Reis, estando ambos juntos em céu aberto, ao olhar para o espírito, ele percebeu que o cabelo do espectro estava grisalho. Os espíritos têm vida muito curta? Perguntou Scrooge. A minha vida neste planeta é muito breve, respondeu o espírito. Termina hoje à noite. Hoje à noite? Espantou-se Scrooge. Hoje à noite, à meia-noite. Ouça! O momento se aproxima. Naquele momento, os carrilhões estavam tocando 11 horas e 45 minutos. Perdoe-me a indiscrição. Scrooge olhou atentamente o manto do espírito. Mas vejo uma coisa estranha que não lhe pertence, saindo de suas vestes. Trata-se de um pé ou de uma garra? Poderia ser realmente uma garra, dada a pouca carne que contém. Foi a triste resposta do espírito. Olhe aqui! Das dobras do seu manto, ele tirou 2 crianças miseráveis, abjetas e muito feias. Elas ajoelharam-se a seus pés, agarrando-se a seu vestuário. Olhe aqui! Veja aqui embaixo! Exclamou o espírito. Então Scrooge viu um menino e uma menina ictéricos, magérrimos, esfarrapados, com um olhar raivoso e cruel, mas também prostrados em sua humildade. Jovens que deveriam ter sido incentivados a se desenvolver e estimulados a conhecer as ciências e as artes que haviam, na verdade, sido tocados por uma insípida e murcha mão, que os apertou, torceu e repuxou. Onde anjos poderiam estar sentados, demônios se ocultavam e olhavam de forma ameaçadora. Nenhuma mutação, nenhuma degradação, nem perversão da humanidade em qualquer grau, por meio de todos os mistérios da criação maravilhosa, poderiam criar monstros tão horríveis ou apavorantes. Scrooge deu um passo para trás, horrorizado. Ele até tentou dizer que aquelas eram belas crianças, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, recusando-se a fazer parte de uma mentira dessa magnitude. Espírito, eles são seus? Scrooge não conseguiu dizer mais nada. São aspectos humanos, respondeu o espírito, olhando para as 2 crianças. E se agarraram a mim, apelando pelos seus pais. Este rapaz é a ignorância, e esta menina é a ganância. Acautele-se de ambos em todos os seus graus, mas acima de tudo, tenha cuidado com este garoto, pois em seu supercílio vejo que está escrito maldição, a menos que os homens se arrependam e a escrita seja apagada. Recusai o mal, gritava o espírito, esticando sua mão para a cidade. Blasfemam aqueles que vos transmitiram ideias malévolas, fazem-no para seus fins falanciosos e arruinam seu destino. Seu castigo virá afinal. Eles não têm refúgio ou recursos? Bradou Scrooge. Não existem prisões? Disse o espírito, retomando o que Scrooge dissera no dia anterior. Não existem reformatórios? O sino, então, tocou as 12 badaladas. Scrooge olhou para o fantasma e não o viu mais.
Quando a última batida deixou de vibrar, ele se lembrou da previsão do velho Jacob Marley e levantou os olhos. Observou então um solene fantasma, encapuzado, chegando como uma névoa ao longo do chão e vindo em sua direção.